Deus abençoe, meus amados. Nós queremos nesse vídeo trazer uma meditação para todos que, na verdade, ouvir esse vídeo, ter paciência de um pouquinho parar para ouvir o que vou falar. São coisas que nós conhecemos e que falamos tanto ao longo da nossa vida, ao longo do ministério, mas vamos parar para refletir o que Deus fez por nós e não foi somente agora, há muitos anos atrás. Escute bem esse relato que está aqui. Neste tempo do fim, Deus visitou esta última geração de maneira extraordinária pelo ministério profético de seu servo William Branham. Nascido em 6 de abril de 1909, em Burkesville, Kentucky, nos Estados Unidos. Sua vida peculiar foi marcada por fenômenos sobrenaturais, tais como visões e profecias que sempre se cumpriram, a aparição de anjos, curas, milagres, ressurreição de mortos. É pertinente dizer que em 6 de abril deste ano, completou-se 111 anos do nascimento do irmão Branham e a primeira visitação de Deus na Terra. A segunda vinda começou exatamente nesta data, em 6 de abril de 1909. A mesma estrela que entrou no quarto onde o menino tinha nascido, recém-nascido, naquelas 5 horas da manhã, aquela luz, aquela estrela entrou naquele quarto sobre a criança. Era Deus visitando a terra, anunciando desde então a sua segunda vinda. Isso foi em 6 de abril de 1909. Já faz um longo tempo, não é isso? Agora, em junho de 1933, essa mesma luz vem no rio Ohio, essa mesma estrela desce no rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa. Isso foi em 1933. Em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor, o Senhor visita o irmão Branham na caverna, bem no cair da tarde. O relato está escrito assim: em 7 de maio de 1946, quando Israel se torna uma nação, o Senhor lhe apareceu e lhe deu comissão para ir ao mundo para proclamar esta mensagem que chegou a nós. Em 1950, no Coliseu Sam Houston, no Texas, ali aparece o pilar de fogo e que foi divulgado, noticiado nos jornais. Pela primeira vez, aquele pilar de fogo que guiou Israel, aquele pilar de fogo que encontrou com Paulo no caminho de Damasco, ele nos visita em 1950. Em 1963, a última aparição do Senhor na terra, 7 anjos lhe apareceram num sinal misterioso ao norte de Tucson, Arizona, e lhe ordenam para abrir, segundo o Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7, todos os mistérios das Escrituras foram revelados ali, quando os anjos apareceram para abrir os 7 selos. Enfim, depois de ter cumprido perfeitamente a visão divina sobre a terra, esse grande homem de Deus voltou para a casa do Pai em 24 de dezembro de 1965. Esse é um pequeno relato que a gente está dando só para nos lembrar o que Deus tem feito por nós. Por isto,
Eu quero ler nas Escrituras, aqui, em São Mateus, capítulo 20, sobre os trabalhadores da hora undécima. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta, e da hora nona fez o mesmo. Então nós vemos aqui discorrendo ao longo das eras, né? E saindo perto da hora undécima, perto da hora undécima, que é a nossa hora, que é o nosso tempo, hora undécima. E veja a importância desta hora undécima para nós, tá? Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Dize-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo derradeiro até os primeiros. Começou por quem? Começou pelos últimos que ele chamou. Aqueles trabalhadores da hora undécima, que na verdade somos nós. Por isso que os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão os primeiros. Por isso nós fomos chamados. A ressurreição começa por nós. A perfeição começa por nós. E vai se estendendo de era em era, de grupo em grupo, até chegar na era de Éfeso. A importância disso, eu quero dizer, neste pequeno ensinamento, é a respeito de um acontecimento. Em 1914, deu-se início à Primeira Guerra. Ela teve o seu encerramento em 1918, tá? E esta guerra parou de uma maneira sobrenatural. Ninguém sabe até hoje quem escreveu, quem fez esse pedido, ordenou que a guerra parasse. Depois que a guerra parou, foram consultar as pessoas que eram responsáveis por dar seguimento ou parar a guerra. Eles disseram: nós nunca enviamos um pedido para a guerra parar. E nós sabemos que foi o anjo do Senhor que parou a guerra. E essa guerra parou exatamente no mês 11 do ano, novembro, no mês 11, e também no dia 11 de novembro, às 11 horas. Quer dizer, o 11º mês do ano, o 11º dia do mês e a 11ª hora do dia. Então, estamos vendo a hora undécima. É exatamente isso que eu quero dizer, que Noé pregou por 100 anos. E depois de 100 anos, estava encerrada a jornada de Noé, o compromisso de Noé, a chamada de Noé. E por isso, depois de 100 anos, Deus o recolheu na arca. E depois que o Senhor o colocou na arca, ainda o Senhor teve misericórdia. A longanimidade de Deus fez com que 7 dias
Noé ficasse dentro da arca, dando testemunho, pregando com a porta da arca fechada, mas dando testemunho da sua mensagem, da verdade que ele tinha pregado ao longo desses 100 anos. Por isto, quando nós lemos na Bíblia, em São Lucas 17, que diz como foi nos dias de Noé, então o dia de Noé durou 100 anos. E exatamente há 11 anos atrás se deu 100 anos que o profeta do Senhor nasceu, que o Senhor visitou a terra, que deu-se início à segunda vinda. Agora, nós estamos há 11 anos além dos 100 anos, sim, estamos há 11 anos. Não é por acaso que neste ano é um ano que nós estamos enfrentando e vendo acontecimentos muito em seguida um do outro, muito rapidamente. E nós não sabemos o que virá até o final do ano. Nós não sabemos os acontecimentos. Nós estamos tendo um acontecimento hoje. Mas antes desse findar, ou depois que ele findar, quem garante que outras coisas piores irão desencadear? Mas nós estamos seguros aonde? No esconderijo do Senhor. A palavra foi aberta, a palavra foi revelada e os eleitos foram chamados para dentro. Por isso que esta é a hora 10ª e a hora final. E que hora era? Como nós lemos aqui, era noite. À noite o mordomo foi pagar e deu o mesmo dinheiro, deu o mesmo salário para todos, tanto do primeiro, como foi nos dias de Paulo, como os da era de Laodiceia, que somos nós que viemos desta era. Todos tiveram o mesmo pagamento, mas quem recebeu primeiro foram os últimos que foram chamados, e fomos nós. Por isto, isso nós podemos aplicar exatamente quando o anjo do Senhor visitou o irmão Branham no dia, como está aqui, no dia 7 de abril, ou no dia 6 de abril, dia 7 de maio de 1946, quando o anjo visitou o irmão Branham e comissionou o irmão Branham com esta mensagem. E quando isso estava ocorrendo, então Deus começou a tratar com Israel. 1946 foi exatamente a data que o anjo apareceu para o irmão Branham na caverna, no dia 7 de maio. Israel, nesta ocasião, já estava em sua terra. E a mensagem não podia sair enquanto Israel não repatriasse, para se cumprir São Mateus capítulo 24, que diz que esta geração não passará, certo? Até que a figueira brote. Então, essa geração verá a figueira brotar. Israel permaneceu na sua terra durante esses anos todos, desde 1946, quando o profeta saiu com a mensagem. E Israel não podia também receber Cristo, a menos que essa mensagem se completasse, a menos que a noiva fosse tirada. Agora é o tempo da noiva sair da frente e dar lugar para Israel, dar lugar para os judeus. Por isso que em 1946, Israel estava em sua terra. E o irmão Branham saiu com a mensagem. E quando chega em 1963, Deus, em 63, abre a palavra. E depois, em 65, o irmão Branham volta para casa e a mensagem prossegue. Em 1988, Israel completou uma geração, a figueira brotou, e as denominações brotaram, cresceram também, se multiplicaram. Nunca houve uma prosperidade tão grande no mundo denominacional como nós estamos vendo hoje. E agora, desde 88,
nós estamos recebendo a abertura da palavra. E para ser preciso, quando os selos começaram a abrir, quando os selos começaram a ser revelados, foi exatamente no ano de 88. Foi aberto em 63, mas começou a palavra abrindo ao redor do mundo, né? Os pregadores da mensagem, foi em 88. 88, quando começou a luz abrir, quando começou a palavra ser aberta para muitos ministérios ao redor do mundo. Hoje nós temos, então, já o ano de 2020, quando faz 111 anos e faz, depois de 100 anos, o 11º ano, a hora 1/10. Portanto, meus amados, as coisas que acontecem, as coisas que têm chegado até nós, não nos surpreendem, não nos amedronta. Isso é simplesmente uma convocação para entrarmos no arrebatamento, para entrarmos para aquela grande manhã de ressurreição. Eu creio que isso tem mexido conosco, isso tem nos preparado, isso tem deixado os eleitos em posição de rapto. Estamos vigiando a cada minuto da nossa vida, estamos preparados pela graça, Deus nos preparou para esta hora. Quando muitos que nós temos hoje, grandes dons que têm chegado nesta hora para falar desses mistérios, para discorrer sobre esses mistérios, abrir esta palavra, mostrar os acontecimentos, precisamente no soar dos 7 trovões, no abrir dos 7 selos, quando a luz viria e quando a luz abriria toda a palavra para o povo do Senhor. E nós temos uma classe de crentes nesta hora que realmente sabe aonde estão, sabe quem está ouvindo e o que está ouvindo. Tem uma classe de crente agora que está completamente separado. Por isso que esta hora 1/10 está representado pela Primeira Guerra. A primeira guerra parou para que a mensagem, os judeus repatriassem, a mensagem chegasse a nós. Então o mundo não podia ser destruído naquele dia, porque Israel não estava repatriado, a profecia não estava cumprida e os gentios não tinham recebido ainda a revelação, a chamada para esta hora. Mas hoje nós recebemos a abertura da palavra e já vem há muitos anos Deus trabalhando com um grupo de pessoas, abrindo os mistérios, revelando os 7 trovões, revelando os 7 selos. E agora nós temos uma última coisa, que é subicar. Alarido e voz de arcanjo é o que está transcorrendo. O que vem agora? Subicar. É a convocação para irmos para casa. Então é muito pertinente a gente parar neste momento e lembrar o que aconteceu lá na Primeira Guerra e lembrar exatamente que hoje agora nesse mês faz 111 anos que o Senhor visitou a terra, enviou o seu dom, enviou o seu profeta, e agora nós fazemos a seguinte pergunta: nós somos os trabalhadores da hora 1/10. Quem é o primeiro a receber a recompensa, o salário? Quem é o primeiro a receber a Cristo? Quem é o primeiro a receber a adoção plena? Receber a pedra angular? Receber a pedra de coroa? Quem recebe primeiro? Quem está destilado aqui num corpo de carne vivo, recebendo a palavra, manifestando a palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele se manifestou, se revelou ao longo das eras como Filho de Deus. Todas as eras. Mas neste tempo, Ele vem como Filho do Homem. E como Filho do Homem, então, é uma outra dispensação, é um outro ministério. Aí se trata de Deus em carne.
Se trata de Emanuel. Ele foi Emanuel em um homem ungido, Senhor Jesus Cristo. Ele manifestou em um homem, enviando sua palavra em plenitude, através do seu profeta, através do 7º anjo de Apocalipse. Agora, ele está manifestando-se no povo dele, na noiva. Ela é o corpo dele aqui na terra. Por isso que Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, está presente. Nós não estamos forçando uma mensagem, nós não estamos forçando um ensinamento, eu estou falando bem superficial do que está acontecendo. Bem superficial. Não estou tratando de mistérios aqui, eu só estou trazendo um pequeno ensinamento, trazendo as datas, os acontecimentos e saber que esta hora não é por acaso que essas coisas estão acontecendo. Por isso, meus amados, que quer dizer nesta hora que nós, daqui por diante, não somos mais os mesmos de 15 dias atrás. Nós temos que agora reconhecer esses acontecimentos e daqui por diante pode vir o que vier. Estejam preparados, porque haverá uma convocação, haverá uma chamada e o mundo não verá. O sistema religioso nada saberá. Muitos e muitos que têm essa mensagem também não tomarão conhecimento, mas ela, a esposa, saberá quando ele bater a porta e chamar para subir com ele. Eu creio que essas datas que eu passei, essa hora 1/10, os acontecimentos que houve ali na Primeira Guerra, a visita do anjo na caverna em 1946, em 7 de maio, a vinda do Senhor em 63, naquela constelação de anjo, e a abertura da palavra que nós temos recebido dos nossos púlpitos, e grandes ministros Deus tem levantado com este dom de abrir a palavra e esclarecer o povo. Tudo temos recebido de uma maneira cristalina, pura, sem nenhuma alteração, sem nenhum ismo nisto, mas com a pureza desta verdade. Porque se nós injetarmos qualquer coisa nossa nisto, é como se você tivesse um recipiente com leite puro e entornasse, colocasse um pouco de água ali e levasse para um laboratório. Aquilo estaria adulterado. Nós estamos dando água limpa, água pura, sem nenhum aditivo, a pura mensagem. Só a mensagem pura pode preparar você, a mim e a nós para esta hora final. Estamos preparados? Nós, como homens, como humanos e intelectuais, nós não podemos preparar ninguém. Mas a visita do Senhor em nossas congregações e nas mensagens que temos recebido tem nos preparado, sim, para esta hora. A fé de rapto está dentro do eleito, a ressurreição tem se manifestado dentro de nós, apenas aguardemos a nossa chamada. Perseverem, lute, santos do Senhor, não parem nesta hora, avante, porque ao Pai agradou-vos dar o reino. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Jack Coe foi um evangelista pentecostal ordenado pelas Assembleias de Deus em 1944, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos primeiros pregadores itinerantes dos Estados Unidos a utilizar-se de tendas para difundir sua mensagem de cura divina e libertação. Primeiro encontro de Jack Coe com William Branham. Eu estava tendo um reavivamento na tenda em San Antonio, Texas, em 1945, quando ouvi dizer que um homem chamado William Branham estava discernindo o coração das pessoas e orando por suas enfermidades.
Às vezes pensamos que somos os únicos a fazer algo para Deus. Quando eu ouvi sobre discernimento, eu pensei que era adivinhação. Então decidi descobrir por mim mesmo o que era tudo isso, já que ele estava na mesma cidade que eu estava. Eu tentei entrar na fila de cura, mas não consegui. Ele estava discernindo as pessoas e declarando-as curadas. O homem por quem ele orou não tinha globo ocular, e ele disse que os globos oculares seriam formados em 3 dias. Eu pensei, como alguém poderia dizer algo como isto? Assim que William Branham terminou de orar pelas pessoas, eles o levaram para fora, usando a porta perto de onde eu estava assentado. Quando ele chegou perto de mim, ele parou imediatamente e colocou as mãos sobre mim enquanto orava em silêncio. Depois disso, ele me disse que eu não estava doente, mas que meu corpo estava apenas cansado. Então ele me disse suavemente: "Você estava duvidando se isso é de Deus ou não. Eu quero lhe dizer que isso é de Deus. E nós dois estamos lutando contra o mesmo diabo. Vá em frente e continue seu avivamento, pois você também foi chamado para orar pelos enfermos." Quando saí daquela reunião, foi como se eu estivesse andando sobre nuvens. Depois de 3 dias, decidi descobrir sobre aquele homem sem globo ocular. Quando eu o vi, era ainda meio-dia e ele ainda estava cego, mas os globos oculares tinham se formado. E naquela tarde, depois que ele adormeceu, ele acordou por volta das 7 da noite e começou a gritar louvores ao Senhor, porque agora ele estava vendo. Soube então que o reverendo William Branham não era um pregador comum, mas foi chamado para um ministério especial.